Portugal vai expulsar mais de 18 mil imigrantes do país. Na última semana, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, veio a público informar que o governo de Portugal está se organizando para notificar mais de 18 mil imigrantes para fazerem o abandono do país dentro do prazo de 20 dias. Se não o fizer, Portugal vai coercitivamente, ou seja, vai deportar esse imigrante para o país de origem. E diante desse cenário, muitos imigrantes querem entender quais serão aqueles imigrantes que serão impactados? Pessoas que estão no planejamento de imigrar para Portugal. Será que faz sentido você imigrar para um país que está expulsando esses imigrantes? Eu preciso trazer para vocês aqui informações completas para que você possa entender o que de fato está acontecendo dentro da União Europeia e de Portugal e entender o contexto, para que você faça sempre o seu planejamento migratório com previsibilidade e segurança. Então, se você quiser ficar por dentro desse assunto, assiste esse vídeo aqui até o final. Já estou te esperando depois da vinheta. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Direito Além das Fronteiras. Eu sou Luiz Henrique, sou advogado de imigração e no vídeo de hoje eu te trago informações muito importantes relacionadas à imigração para Portugal. A notícia que impactou milhares de imigrantes nesse último final de semana foi exatamente o ministro da Presidência, Leitão Amaro, falando sobre a notificação para abandono de imigrantes do país. Nessa primeira semana do mês de maio, mais de 4.500 imigrantes serão notificados para fazer esse abandono. Eu estou falando de imigrantes ilegais, pessoas que estão em Portugal além do prazo, que deveriam ter feito essa regularização e não fizeram, e por isso serão notificados para deixar o país. E esse é o primeiro ponto que eu queria tratar com vocês. Gente, essa notícia é muito impactante, de fato, sobre expulsão de imigrantes. Lembra um pouco daquela história dos Estados Unidos, assim que o Donald Trump assumiu o poder, mas são coisas bem diferentes. Preciso trazer para vocês aqui informações que vão te deixar um pouco mais por dentro do assunto e entender, de fato, o que está acontecendo. Bom, esses imigrantes que serão deportados, que estão recebendo essa notificação para deixar o país, para abandonar o país, são aqueles imigrantes que tiveram autorização de residência indeferida, ou seja, negada, manifestação de interesse invalidado, imigrantes que estão no país além do prazo permitido e não fizeram a regularização, muitos imigrantes que já foram notificados por outros países da União Europeia para deixar o espaço Schengen e não o fizeram, e aqueles imigrantes que entraram em Portugal como turista, por exemplo, e não fizeram o seu processo de regularização. Então são aqueles imigrantes que, pela lei portuguesa e da União Europeia, não podem mais estar dentro do espaço da União Europeia. Portugal é um dos países que compõem a União Europeia que menos realiza essa deportação de imigrantes. Essa notificação para abandono, isso foi cobrado pelo bloco da União Europeia para que Portugal tenha uma política de imigração um pouco mais controlada, um pouco mais não, realmente controlada e com processos administrativos céleres. Isso deve ocorrer para o bem e também para o mal. Então, o que eu preciso destacar para vocês? Gente, Portugal foi utilizado por muito tempo pelos imigrantes como uma porta de entrada mais facilitada. Então, pela manifestação de interesse, que foi um instrumento criado para poder se regularizar quem entrava como turista, já estava trabalhando ou então já estava prestando serviço, esse instrumento foi utilizado por muitos imigrantes para que pudessem entrar na União Europeia por Portugal e depois se espalhar por outros países. Imigrantes que não atenderiam ali a requisitos necessários de comprovação de meio de subsistência, de antecedentes criminais. E, com isso, a União Europeia, não só Portugal, mas também a União Europeia, recebeu muitos imigrantes ilegais. Além disso, como Portugal, além de ter uma fronteira que não era muito bem controlada, oferecia processos de regularização que demoravam demais. Então, às vezes, o imigrante entrou por outro país da União Europeia, recebeu notificação de afastamento, mas buscava Portugal para ficar aguardando essa regularização. Então já tinha antecedentes criminais, já tinha notificação de outros países, não poderia mais estar na União Europeia, mas usava Portugal para poder continuar dentro do espaço Schengen. Então Portugal recebeu esse intimato, basicamente, da União Europeia para que acelerasse esse processo de análise de autorizações de residência e também do procedimento administrativo mesmo de deportação de imigrantes. Isso tem acontecido. Desde abril de 2024, com a mudança de governo, Portugal acabou com a manifestação de interesse. A AIMA tem feito ali um mutirão para analisar esses pedidos de autorização de residência e, diante dessa negativa, esse imigrante deve deixar Portugal, deve deixar a União Europeia. Então, esse é o cenário, gente. Então, não é qualquer imigrante, são aqueles imigrantes que, dentro do prazo permitido, não buscaram se regularizar ou não conseguiram se regularizar pela falta dos requisitos. E, por isso, esse processo administrativo que já existe agora
vai ser de fato executado. Então, diante desse cenário, a gente precisa tirar algumas conclusões e entender o que está acontecendo dentro de Portugal e da União Europeia. O primeiro ponto é o seguinte: nós estamos no período eleitoral. Daqui a 2 semanas teremos eleições gerais em Portugal, que vão formar a maioria para poder escolher o primeiro-ministro do país. Então, ao fazer essa comunicação da expulsão de imigrantes, o atual governo consegue ali buscar votos de uma parcela um pouco mais conservadora da população portuguesa, que é desfavorável à imigração. Então a gente tem que entender que isso também é uma medida política. Segundo ponto é, a própria União Europeia e os países que a compõem têm buscado ter um controle muito grande de imigração. Vai mudar a forma com que você vai fazer para entrar na União Europeia. Agora você vai ter o formulário do ETIAS, você vai ter a recolha dos dados biométricos ao entrar dentro do espaço Schengen, para que os países consigam identificar se esse imigrante já deve voltar para o seu país de origem ou não, para poder aplicar multas, deportação e tudo mais. E também, gente, é muito importante você entender, se você já está em Portugal, que ou você entra com o visto adequado, ou você deve o quanto antes buscar a tua regularização. Então é muito importante que, diante desse cenário, o imigrante entenda qual é a mensagem que está sendo passada. É o seguinte: nós precisamos de imigrantes, nós temos um projeto de imigração, nós temos um planejamento imigratório, existem vistos adequados, você deve buscar esse cenário para que com esse visto adequado você consiga se regularizar no país. As coisas não serão mais feitas de qualquer jeito como era antigamente. Então, isso é uma mensagem muito importante para você, imigrante que já está em Portugal, entender que se você já está regular ou está buscando a regularização, você não vai ser impactado. Se você está entrando com visto, você não vai ser impactado. Isso é para passar uma mensagem de que imigrantes ilegais não terão mais essa facilidade em Portugal. Agora, é claro que a gente precisa entender que Portugal tem um processo administrativo muito falho. E às vezes a falha de Portugal, a falha administrativa, pode fazer com que esses imigrantes fiquem ilegais. Por isso é importante você sempre buscar a forma adequada de fazer esse teu planejamento imigratório. Então, gente, muita paciência, muita calma nesse planejamento para que você consiga atender a todos os requisitos, chegar em Portugal com o visto adequado e dessa forma você poder viver o teu planejamento e o teu sonho de morar legalmente no país. Esse número de 18 mil imigrantes é um número inicial. Portugal, hoje, a AIMA, desse processo de mutirão, está analisando mais de 100 mil pedidos de autorização de residência. E se esse imigrante não atende aos requisitos necessários, muito provavelmente ele também vai ser notificado. Então esse número de 18 mil imigrantes é um número inicial que muito provavelmente vai aumentar com o passar do tempo, com essas análises dos pedidos de autorização de residência. Muitas vezes o imigrante já não atende ao requisito mínimo necessário, que é residir em Portugal. Então já não teria mais ali demonstração de rendimento, demonstração de que tem um local que você mora, um atestado de morada, um contrato de arrendamento. Então muitas das vezes esse imigrante de fato não atende aos requisitos e por isso esse número inicial de 18 mil imigrantes provavelmente vai aumentar. E como o Brasil tem uma comunidade de brasileiros muito grande morando em Portugal, sim, provavelmente muitos imigrantes brasileiros que estão ilegais no país também serão impactados com essa medida do governo de Portugal. Então é muito importante que você tenha noção de que isso é um processo administrativo que já existe, que vai acontecer cada vez mais e Portugal tem o objetivo de executar essa notificação de abandono e depois a deportação do imigrante que não saiu dentro do prazo. E assim, gente, Portugal tem mais de 1 milhão de imigrantes no país. Esse número de 18 mil é um número bem pequeno se você for analisar proporcionalmente. Então, assim, existem muitos imigrantes que já estão regularizados, que têm seus documentos, que estão renovando seus documentos, mas também tem imigrantes que entram no país e não buscam esse processo de regularização e, por isso, devem retornar para o seu país de origem. Então, precisamos analisar o contexto e entender que é um processo administrativo que já existia, só que agora vai começar a ser executado. Então, imigrante, esse vídeo aqui é para te alertar sobre a necessidade de você se planejar. Se você está no seu país de origem, busque o seu visto de residência adequado. Visto para procurar trabalho, visto de estudos, visto para quem é aposentado, nômade digital, acompanhamento familiar. Existem muitas possibilidades de visto. Aqui nesse canal você vai encontrar vídeos completos te ensinando sobre como fazer essa aplicação de visto. Se você já está em Portugal, busque se regularizar o mais rapidamente possível
para que você não fique suscetível a receber esse tipo de notificação para abandono no país. Se você quiser um atendimento personalizado para entender o que se aplica no teu caso em específico, ter um planejamento imigratório para fazer tudo da forma correta, você pode entrar em contato com o Direito Além das Fronteiras e dessa forma eu e minha equipe vamos te ajudar. Primeiro, identificar o visto adequado para você que você faça a melhor aplicação possível, te ajudar a reunir cada um dos documentos, te orientar sobre a tua passagem na imigração, te orientar sobre os documentos que você precisa para que você peça sua autorização de residência. Você pode contar com uma equipe completa para te ajudar passo a passo e dessa forma você fazer o teu planejamento imigratório com previsibilidade e segurança. É o primeiro link aqui na descrição para que eu possa participar desse teu planejamento para morar legalmente em Portugal. Se você gostou desse conteúdo, já deixa o teu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo com outras pessoas que você sabe querem morar legalmente em Portugal e dessa forma você vai ajudar o nosso trabalho. Eu estou esperando o próximo vídeo, até a próxima.